Boa noite, amigo. Todos merecem o céu. Vocês concordam com isso? Mesmo? Tem certeza? Pois é. Vou conversar um pouquinho sobre isso. Existe uma forma de raciocínio lógico que foi proposta por Aristóteles. Aristóteles dizia que nós chegamos às verdades através de premissas que, somadas, nos levariam a uma conclusão. E que essas premissas, que são assertivas, quando elas fossem acompanhadas de provas, de evidências, elas formariam, então, um tipo de silogismo, que seria aquele silogismo que a ciência busca. Então, nós vamos falar sobre um silogismo que parece ser aquele silogismo perfeito buscado pelo filósofo e um silogismo que vem acompanhado de provas. Muito bem. Todos os espíritos merecem o céu. Concordamos com isso? Então essa é a premissa maior. A premissa menor é que todos os homens são espíritos. Concordamos com isso também? Então, se todos os espíritos merecem o céu e todos os homens são espíritos, logo todos os homens merecem o céu. Pois bem. Esta obra, O Céu e o Inferno, foi editada em 1865, foi uma obra que veio em um momento muito especial. E no início desta obra, falando do seu objetivo, Kardec diz que ela se destina ao exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e os demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Esse é o objetivo da obra O Céu e o Inferno. Foi a quarta obra das 5 obras basilares da doutrina espírita editadas para trazer os seus princípios. E é muito interessante porque esta obra ela veio explicitar a quarta parte do Livro dos Espíritos. Ela veio aprofundar a questão das penas e das recompensas, das esperanças e das consolações. E ela veio em um momento em que os Espíritos disseram a Allan Kardec que a maioria das pessoas, a média das pessoas, no seio social, estavam necessitando de compreender isto. O que acontece com a gente depois da morte? Como é que eu faço para garantir uma passagem segura? Como é que eu faço para fugir das penas e obter as recompensas? Vocês já pararam para pensar no que vai acontecer com cada um de vocês após a morte? Ou nunca pararam para pensar nisso? Morreu, acabou. Pois é, mas isso é pensar. Eu vou morrer, vai acabar. Eu vou morrer, vou parar de sofrer. Eu vou morrer e vou para um mundo melhor, porque afinal eu sou tão bom. Eu faço tudo certinho. Quem está preparado aqui mesmo para morrer? Ninguém. E
está preparado para morrer aqui? Levante a mão. Ah? Pode ser agora? Pode. Se Deus quer. Bom, não, isso é bom, porque pode ser agora, né? Que nem uma vez eu fazia uma palestra dizendo que daqui a não sei quantos bilhões de anos o Sol iria se extinguir e o planeta Terra também, e não sei o que mais. Aí uma pessoa levantou a mão e disse assim: quanto tempo mesmo que a senhora disse? Aí eu repeti, agora não me lembro mais, sei quantos bilhões de anos. Ah, bom, a senhora me deu um susto, eu pensei que fosse milhões. Eu disse, não, fique tranquila, bilhões. Tá? Então, isso é algo que sempre nos inquieta, mesmo que não queiramos nem falar sobre isso, porque o não querer falar já é uma certa inquietação, uma certa intranquilidade, né? Muito bem. Isso é tão importante, sabermos o que vai nos acontecer depois da morte, que lá no capítulo 1, do item 14 da obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec diz assim: a unificação, acho fantástica essa frase, a unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos, um passo imenso para a tolerância religiosa em primeiro lugar, e mais tarde para a completa fusão. Então, no dia que nós entendermos verdadeiramente o que vai nos acontecer, qual a nossa sorte depois da morte e o que nós devemos fazer hoje para garantir esse estado de felicidade, isto vai unir as crenças, não importa qual a confissão religiosa que tenhamos, mas a segurança de que, se fizermos o bem, mereceremos o céu, isso será o primeiro passo para a unificação dos diversos cultos. E isso também servirá para vivenciarmos um estado de tolerância entre as religiões. Nós que temos presenciado tantos e tantos fatos lamentáveis de intolerância religiosa nesses dias. Por que isso? Porque, na verdade, tudo que as pessoas querem fazer, o que fizerem, elas querem o céu. Elas querem é o céu. Por mais equivocado que seja o ato religioso, o que move o ser humano neste campo é estar de bem com Deus, para não ser punido. Isso está escrito no livro religioso mais antigo que nós conhecemos, que se chama o Bhagavad Gita. No Bhagavad Gita, no diálogo com Arjuna, Krishna, falando da sabedoria da visão espiritual, afirma que todos os homens o buscam. Krishna é o Deus dos ímpios. Então ele diz: sejam quais forem os deuses que o seu coração sirva, sempre sou eu o escopo da sua fé. Quando nós entendemos isso, nós vamos perceber que quando os Espíritos nos falam que a lei de Deus está escrita na consciência, significa que tanto faz o nosso Deus se chamar Krishna, o nosso Deus se chamar Alá, se chamar Deus, se chamar Yahvé, se chamar o Deus que for. É o Deus único, é esse Criador, é esta lei imutável que nos conduzirá ao céu que nós procuramos. Cada um de acordo com a sua evolução, com a sua convicção, com a sua visão. E é por isso que todos nós somos filhos de Deus, porque ele reconhece isso. Então essa fala de Krishna com Arjuna, ela é veraz. Não importa
quem eles sirvam hoje. É a mim que eles prestam. Então, o céu é esse ponto de contato das nossas posturas e dos nossos sentimentos com a lei divina. Como nós todos fomos criados com essa destinação, todos nós merecemos isso. Então nós trabalhamos, quando vamos responder essa pergunta, todos merecem o céu mesmo? Primeira coisa que nós perguntamos, o que seria o céu? Todos nós, quando a gente fala no céu, o que nos vem à mente? Felicidade, ser feliz. Porque os anjos, os espíritos superiores, os puros espíritos, os arcanjos, os serafins, seja o nome que tiverem, eles retratam e espelham a felicidade. E a doutrina espírita vem nos explicar o que é esta felicidade. Se todos nós merecemos o céu, se o céu é a felicidade, como fazer? E eles nos dizem, a felicidade está na razão direta do progresso realizado. Quanto mais eu progrido, mais feliz eu sou. De sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar cada qual em lugar distinto. Então o Espiritismo ele veio tirar das nossas concepções essa ideia de que o céu e o inferno são lugares diferentes. Na Terra, hoje aqui, neste lugar, alguns de nós estaremos no céu e outros estaremos no inferno. Esses são estados conscienciais. Há uma obra que eu costumo dizer que é como aquela propaganda do Bombril. Ela tem milhões e uma utilidade, que é Paulo Estevam. Quando nós precisamos nos socorrer de qualquer temática, nós vamos ler Paulo Estevam e a gente acha. Então eu fui buscar uma cena real daquela obra para retratar isso, de que o céu e o inferno podem estar no mesmo lugar. Dois espíritos estão juntos, numa mesma situação, mas um está vivendo o céu e o outro o inferno. E aí resgatei aquele momento em que Saulo, antes de ser Paulo de Tarso, ele vai visitar a sua noiva, com a qual ele tinha rompido no momento em que soube que Estevão, o irmão dela, era na verdade a pessoa que ele havia julgado, porque ele era um doutor da lei. Ele julgou o irmão da noiva sem saber que era o irmão da noiva a morte por apedrejamento. E como ele havia sido preso e mandado para as galés romanas e achavam que quem ia para as galés nunca mais voltava, ela também não sabia que o irmão ainda estava vivo. Só que a convite do noivo ela vai até o circo mágico presenciar aquela morte que na época era considerada assim um troféu para um doutor da lei condenar alguém à morte. Vejam como a gente já evoluiu. E quando ela chega lá, ela vê que na verdade o condenado por nome de Estevão era o seu irmão Gesiel, que ela já julgava morto nas galés. Quando ele sabe que ela é irmã de um cristão, ele teve um chilique, na melhor expressão da coisa, ele rompeu o noivado, né? Só que depois ele vai caindo em si, percebe o erro que cometeu, a injustiça, e vai buscar a noiva. Só que encontra ela morrendo. Naquela época as mulheres morriam de amor. Então, ela está à morte. Achou as defesas
sofria, hoje não, né, Maíra? Tomara que não. Então, ele encontra a noiva à morte. E olha só como é a avaliação desse momento. Vendo que a noiva tinha imensa dificuldade em expor as últimas ideias, né? Ela estava com tuberculose, já com hemoptises, com falta de ar, na época não tinha cura. A agonia dolorosa parecia-lhe o sofrimento injustificável que o céu houvera enviado ao anjo. Ele que trazia o espírito ressecado pela hermenêutica das leis humanas, sentiu que chorava intensamente pela primeira vez. Lendo-lhe a sensibilidade através das lágrimas que lhe desciam silenciosamente dos olhos, Abigail esboçou um gesto de carinho, com dificuldade infinita. Conhecia Saulo e comprovara-lhe a rigidez do caráter. Aquele pranto revelava o calvário íntimo do bem-amado, mas demonstrava igualmente o alvorecer de uma vida nova para o seu espírito. Era um inferno de Saulo. Ele estava vivendo um inferno, sem entender o que estava acontecendo. O maior inferno que nós podemos viver é esse. É quando nós sofremos e não entendemos o sofrimento. E achamos que nós estamos sofrendo injustamente. Então ele vive no inferno. Do mesmo lado, a noiva compreendia perfeitamente a situação. Ainda que juntos, diz os Espíritos, pode um estar em trevas, enquanto que tudo resplandece para o outro. Tal como um cego e um vidente que se dão as mãos. Este percebe a luz da qual aquele não recebe a mínima impressão. Então, Saulo no inferno, Abigail no céu. Ambos vivendo o mesmo sentimento, o mesmo desafio da separação, de quando se reencontram, verificarem que não poderão continuar juntos, porque ela está se despedindo da vida física. Só que ela compreende, consola, entende o momento e ele revolta-se. Então fica muito claro que o céu e o inferno são edificações e sentimentos nossos. Mas tem momentos, o inferno é um momento muito produtivo, sabe? Se alguém estiver por alguma razão atravessando algum inferno, a gente fala no inferno astral, né? Inferno zodiacal, não sei como é que é a situação. Mas quando nós estamos atravessando esses momentos de extrema dificuldade, sofrimento, isso é um momento altamente produtivo. Porque é um instante em que nós estamos submetendo as nossas estruturas emocionais e espirituais a uma alta tensão, assim como o ferro, quando está no fogo, para se enrijecer. Então são nos momentos de grande dor, muitas vezes, que as almas se erguem. Eu não estou aqui dizendo que nós precisamos sofrer para nos tornarmos melhores. Não é assim. A gente, para se tornar melhor, precisa crescer. E não é só o sofrimento que faz crescer, as nossas decisões íntimas também. Aliás, nós temos todas as oportunidades de crescermos sem sofrer. É que por vezes nós nos tornamos tão resistentes, tão rebeldes, tão endurecidos, tão persistentes no erro, que aí sim. Aí a gente precisa de uma dose extra de tensão. E essa tensão é a dor e o sofrimento. E esses momentos de tensão, de dor e de sofrimento, não raro, eles nos propiciam algumas coisas. O professor Stanislav Grof, ele estuda, foi a esposa que desencarnou, a Cristina, não ele.
ele, estudando a psicologia do futuro, ele fala sobre as emergências espirituais, dizendo que emergência espiritual é aquele momento de grande tensão, de grande sofrimento, de grande dor, que a pessoa tem um insight espiritual. Ela entra em contato com alguma realidade diferente. E isso faz com que ela desconstrua tudo que ela vinha pensando e fazendo da vida, cai na real e toma um outro mundo. Então nós vamos ter momentos de emergência espiritual muito conhecidos. Francisco de Assis foi um deles. Ele vai para a prisão depois da guerra, toma contato com o sofrimento daquelas pessoas, e quando ele volta, ele desconstrói toda a sua concepção acerca do mundo, da riqueza, da sua condição social. Se desfaz de tudo, fica com febre alta, longos dias, delirando, até que ele se ergue da cama e vai fazer um outro caminho. O filho único, de pais riquíssimos, nobres, ele passa a ser, né, o pobrezito de Assis, que trouxe ao mundo uma outra concepção de como divulgar o Evangelho. Teresa de Ávila também, Santa Brígida, com as suas visões, todos os grandes santos, a maioria deles, eles tiveram momentos de emergência espiritual, que nasceram do sofrimento. E nós temos na obra Paulo Estevam um momento de emergência espiritual fantástico. Quando Abigail morre, e Saulo descobre que ela, além de morrer, né, fez o desaforo de morrer quando ele a encontrou, ela morreu cristã. E ele descobriu que ela adotou o cristianismo porque, quando estava lá, abandonada, enquanto ele cuidava do seu chilique espiritual, ela conheceu um ancião chamado Ananias. E Ananias, então, falou de Jesus para ela. E ela se converteu. Então, ele sai da casa onde Abigail morre, enlouquecido de dor. Porque além da morte da noiva amada, a noiva ainda morre cristã. E ele, Saulo, ele tinha a ideia que era Jesus que perseguia ele. Ele dizia assim: onde eu chego, eu encontro rastros desse carpinteiro. Então ele sai e vai para Damasco, na Síria. Sai de Jerusalém, vai para Damasco. Perseguir Ananias e matar Ananias. Porque Ananias havia transformado a sua noiva, que já tinha morrido, em cristã. Mas ele vai, o inferno deste homem na estrada para Damasco, ele é algo superlativo. Porque ele rumina a sua dor. Ele não consegue entender nada do que acontece à volta dele. Por que os cristãos morrem cantando? Por que os cristãos seguem um homem, um peregrino, alguém que não tem recurso, que não tem... Para ele, Jesus não tinha cultura, não tinha educação requintada, que ele, doutor do Sinédrio, tinha. Então, para ele, assim, ó, o mundo inteiro está contra ele. E esse é o momento em que ele tem a emergência espiritual. Quando ele começa a avistar a cidade de Damasco, o sol a pino, né? O sol já maltratando o corpo físico, ele vê aquela luz imensa, o cavalo empina, ele literalmente cai do cavalo. E quando ele vê aquele vulto luminoso se aproximando, ele sabe que é Jesus. E Jesus pergunta para ele, a mesma pergunta que ele faz, que Jesus devolve: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas isto é tão intenso, esse encontro,
que ocorre a desconstrução de tudo que ele acreditava. E ele entra nesse diálogo mental com Jesus. Foi quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando carinhosamente, o mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal: não recalcitres contra os aguilhões, não te debate mais, não te fere mais, e aceita. Saulo compreendeu. Desde o primeiro encontro com Estevão, o irmão de Abigail, que ele levou à morte, forças profundas o compeliam a cada momento, e em qualquer parte, a meditação dos novos ensinamentos. Ele era um fiel, abnegado, inflexível defensor da lei de Moisés. Mas a vida vinha ofertando a ele condições de refletir sobre os ensinamentos de Jesus. O Cristo chamaram por todos os meios e de todos os modos. Assim é com a gente. Nós também somos chamados por todos os meios, de todos os modos, a merecermos o céu. Sem que pudessem entender a grandeza divina daquele instante, os companheiros de viagem viram-no chorar mais copiosamente. O moço de Tarso soluçava. Essa frase, ela é paradigmática, porque quando nós começamos a mudar a nossa postura espiritual para construirmos o nosso céu interior, normalmente os companheiros de viagem não nos entendem. É muito difícil. Porque não é comum. Quando todo mundo anda para um lado, porque nós vivemos uma normose social, um adoecimento dos pensamentos, das ideias, a gente vai para outro. Querem ver uma coisa? Assistam um crime bárbaro na televisão, junto com as pessoas. Pô, e digam, convide aqueles que estão na volta. Vamos orar pela vítima e pelo criminoso. Diga isso e saia de perto, você pode ser linchado. Porque a postura alinhada com o Evangelho de Jesus ainda não é compreendida e aceita pelo mundo. Você dá esmola para alguém? Não. Não dou esmola. De maneira nenhuma. Por que você não dá esmola? Eu não dou esmola porque a pessoa vai pegar e vai comprar droga. Você sabe o que é isso? É desculpismo. Porque o Evangelho diz: dai esmola. O que a pessoa vai fazer não é problema teu, é dela. Enquanto você não puder tirar a pessoa da rua, faça o que você pode. Então, quando nós entramos nos momentos de emergência espiritual, os companheiros de viagem não compreendem. E não raro, a gente perde muita coisa. Com Saulo foi assim: ele perdeu a família, ele perdeu o cargo no Sinédrio, ele perdeu a liberdade de transitar em muitos lugares, ele perdeu a credibilidade, a fortuna nem se fala, foi a primeira coisa que foi embora, tá? E conosco às vezes é assim. Então todos merecemos o céu? Sim. Mas o caminho para o céu é uma questão, como diz a primeira premissa, de merecimento. É universal essa premissa. Todos, sim, ninguém fica fora disso. Nós todos merecemos. Mas o mérito é construção individual.
E o mérito passa pelo progresso, como diz este item da obra O Céu e o Inferno, Progresso nos Espíritos, é fruto do próprio trabalho. Mas, como são livres, os homens trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Quando lograremos o céu? Quando quisermos. Quando trabalharmos com maior atividade, sem negligência, mobilizando a nossa vontade para acelerar o nosso progresso. Porque se nós temos que edificar virtudes, virtude significa vencer o vício. Cada vez que vencemos qualquer vício, nós estamos edificando virtudes. Então, isto é compromisso nosso. E aí, meus amigos, o merecer o céu não inclui nem favores e nem privilégios que não sejam um prêmio ao merecimento, ao mérito. Tudo é medido e pesado na balança da estrita justiça. Assim como as missões mais importantes são confiadas somente àqueles que Deus julga capazes de as cumprir e incapazes de desfalecimento ou comprometimento. Então nós temos na vida aquilo que podemos carregar e aquilo que nós podemos dar conta. Nenhuma das tarefas que nós trazemos como missão, seja a paternidade, seja a maternidade, seja o exercício profissional, sejam as amizades, tudo isso é missão. Porque quem estará no mundo sem alguma tarefa a concluir? Isso diz Emmanuel no prefácio da obra Paulo Estevam. Então vejamos quais as nossas obras. Quais as nossas tarefas? E o quanto de felicidade nós estamos trazendo. Porque uma coisa é certa, nós merecemos o céu. E é tão simples. Encerrando, eu quero dizer para vocês que quando eu estava refletindo sobre esse tema, eu me lembrei de uma vivência que tive a oportunidade de experimentar há pouco tempo. E o Luiz Cláudio estava lá, tu vai lembrar também. Quando nós estivemos na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo, que nós fomos nos 75 anos da obra Paulo Estevam, a nossa Federação Espírita lançou uma obra Paulo e Estevam para jovens leitores. E a nossa editora foi a Brasília no lançamento da FEB e depois fomos a Pedro Leopoldo. E lá em Pedro Leopoldo, nós tivemos a oportunidade de visitar na Fazenda Modelo a salinha no porão onde o Chico psicografou a obra. É uma sala pequena, com um soalho de cimento liso, e ali está uma cadeirinha de madeira, sem nenhum conforto. Uma mesinha diminuta, um pouco maior do que aquela ali. Foi onde o Chico sentava e psicografava. No seu intervalo de meio-dia e à noite, depois que ele concluía o trabalho, porque ele era funcionário público. E aí, olhando para aquela sala, assim, tão sem nenhuma dor, nenhum conforto, nada, eu fiquei pensando, meu Deus, aqui nessa sala, segundo o Chico falava, estiveram Paulo, o espírito de Paulo de Tarso, e Abigail, de Estevam, de Emmanuel, dentre tantos outros. Então ali era um pedaço de céu. Não precisa nada para construir o céu. O Chico era uma pessoa simples, sem nenhum recurso, sem a cultura do mundo. E ali ele edificou um pedaço de céu.
Diz que tinha um sapo, né? Que ficava assistindo da porta, cada vez que ele sentava para psicografar, o sapinho vinha e ficava olhando. Eu confesso para vocês, eu tive inveja daquele sapo. Eu acho que aquele sapo descobriu o céu antes da gente. Que Deus nos abençoe na caminhada para o céu. Obrigada.